Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Bom dia a todos! Manchetes do Bichos Tagarelas desta quinta-feira, dia 25 de janeiro de 2024. Portaria que limita trabalho em feriados terá exceções. Judiciário no Brasil custa 1,6% do PIB, 4 vezes a média global. Advogada argentina fala sobre a crise no país. França cria lei que pune com prisão e multa empresários que não focarem em sustentabilidade. Elite do agro lidera a alta de renda dos mais ricos do país. General Motors e montadora chinesa BYD anunciam investimentos no Brasil. Os destaques internacionais e o que eu não perco nunca, os nossos correspondentes e comentaristas. O nosso correspondente nos Estados Unidos, o Carlos Kaminski, e Renato Rossi, o jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil. Bem, vamos começar a trabalhar. E o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, disse nesta quarta-feira que a portaria que limita o expediente do comércio em feriados será relançada em fevereiro com regimes excepcionais para alguns setores como farmácias e postos de gasolina. O documento passará a valer de forma imediata à publicação. Perguntado por jornalistas sobre quantas e quais exceções serão estipuladas pela medida, Marinho respondeu que seria necessário esperar o fim da redação do texto. O ministro falou, entretanto, que supermercados não serão inclusos na modalidade diferenciada e precisarão de acordos com as convenções coletivas para funcionar em feriados. A portaria dá mais poder aos sindicatos, que com a mudança voltam a ser os intermediários da negociação para os dias de trabalho. A ação original foi publicada em novembro de 2023, revogou um ato do ex-presidente Bolsonaro que autorizava acordos negociados diretamente entre patrões e empregados do setor. Eis como ficou e como era a regra de novembro de 2021, a decisão sobre trabalhar em feriados dependia só de cláusula no contrato de trabalho, desde que respeitada a jornada da CLT, a consolidação das leis do trabalho. A regra nova só pode haver convocação para o trabalho se a decisão for por meio de convenção coletiva da categoria de trabalhadores. Marinho então revogou sua portaria original e estipulou uma espécie de período de transição para a redação do novo texto ainda em novembro. A iniciativa se deu depois que os integrantes do setor, principalmente do comércio, foram ao Congresso Nacional e se posicionaram contra a medida. A declaração do ministro sobre a nova versão da portaria se deu depois da reunião com representantes do setor de comércio varejista, como integrantes da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Marinho disse que não conversou ainda com o Congresso Nacional para editar a nova portaria. É bom conversar, porque vai passar pelo Congresso. Se você não conversa, não passa a tal de portaria. Vamos ver quais serão as exceções. E vamos falar sobre meio ambiente. Vejam só, na França, as empresas, né, na União Europeia, né, em geral, mas essa lei que eu vou falar aqui acontece na França especificamente, os diretores de empresas são obrigados, né, a
apresentar relatórios que provem as suas ações de sustentabilidade, né, as suas preocupações de fato com o meio ambiente, as suas ações, o que é que estão fazendo para colaborar, para salvar o meio ambiente. Então, a França baixou lá, aprovou, né, uma lei já no início desse ano em que os diretores corporativos que não cumprirem a chamada Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa poderão ir para a cadeia. A pena pode chegar a 5 anos e ainda eles terem que pagar multa de até $81 mil, aproximadamente R$400 mil. Então, basicamente é isso. Quem não fizer aí, quem não provar por meio de relatórios suas ações a favor do meio ambiente para o governo e também para o público em geral, né, os riscos sociais das empresas e riscos ambientais poderão ir para a cadeia. Vale ressaltar que a lei exige da União Europeia, né, pelo chamado European Green Deal, ou um acordo verde europeu, que exige então dessas empresas. Isso é uma exigência da União Europeia, mas a França foi ainda mais fundo, colocando essa penalidade aí de prisão e multa aos empresários que não fizerem esses relatórios. Mas mais do que relatórios, né, que não de fato tenham ações voltadas à sustentabilidade. Muito interessante essa atitude francesa. Agora resta ver se lá também tem essa história, né, que nem diz aqui no Brasil, se a lei pega ou se a lei não pega. Mas enfim, é sempre bom você incentivar as pessoas, os empresários, né, enfim, todo mundo a cuidar do meio ambiente. E essa lei francesa vem nesse sentido. Podcast Bichos Tagarelas. Alguma coisa está errado. O Brasil lidera os gastos com tribunais entre 53 países. A proporção é 4 vezes a média internacional. Mais de 80% vai para remunerações. Investimentos ficam ali no máximo 15%. O gasto, então, do poder público brasileiro com os tribunais de justiça, incluindo remuneração de magistrados e servidores, consome o equivalente a 1,6% do PIB, um recorde entre 53 países analisados pelo Tesouro Nacional e 4 vezes a média internacional, 0,4% do PIB. A comparação inédita, publicada nesta quarta-feira pelo órgão do Ministério da Fazenda, considerada de 2021 os mais recentes disponíveis, os dados de 2021 que foram analisados. Em 2022, a despesa com tribunais se manteve em 1,6% do PIB. Os gastos também incluem o Ministério Público. Esses valores absolutos, a fatura chegou a 159 bilhões e 700 milhões, dos quais 131 bilhões foram direcionados ao pagamento de remunerações e contribuições a magistrados e servidores, o equivalente a 82,2% do total. É interessante que o governo, em obras de infraestrutura, vai investir no máximo 60 bilhões de reais. E o custo muito alto do nosso judiciário, 159 bilhões de reais. Alguma coisa está errada. Para se ter uma ideia, o valor é maior que os 113 bilhões gastos em 2022 com então o programa Auxílio Brasil, que atendeu naquele ano 21 milhões de famílias. Neste ano, o orçamento reserva de 168 bilhões para a política social rebatizada de Bolsa Família. O relatório também aponta que o valor destinado aos tribunais de justiça
representa mais da metade de todo o montante direcionado à rubrica Ordem de Segurança Pública. Um montante ainda superior aos gastos com serviços de polícia, 114 bilhões, em um contexto em que o país vive, e todos nós sabemos, uma crise na segurança pública. Esse estudo ainda mostra que a regulamentação do teto remuneratório do funcionalismo pode gerar uma economia de 3 bilhões e 900 milhões de reais, quase 4 bilhões. Só que você acha que alguém vai regulamentar esse teto? A PEC vão aumentar os gastos. A PEC do quinquênio pode gerar um custo adicional de 4 bilhões e meio para a União, estados e municípios. Uma eventual extensão dessa benesse a todas as carreiras elevaria o gasto anual de 10 bilhões de reais. É muito dinheiro e a gente tem que repensar isso. Um teto salarial é fundamental para o funcionalismo. Não tem cabimento um magistrado, um desembargador na Bahia ganhar 500 a 700 mil reais num mês. Isso não tem cabimento. Então, um teto salarial seria fundamental, e essa proposta de emenda constitucional de quinquênio pode gerar, então, se for para toda a categoria, 10 bilhões de reais. É muito dinheiro, e eu acho que o nosso país não pode pagar tudo isso. Eu não tenho dúvida que não pode pagar isso. O judiciário é fundamental, sim, é fundamental. É fundamental pagar bem, sim, nós pagamos bem, mas pagar salários fora da realidade, inclusive do mundo de 35 países, não tem cabimento. E o Brasil está sendo alvo de assédio, digamos assim, das indústrias automobilísticas. Ontem, quarta-feira, dia 24 de janeiro, 2 cenas bem interessantes aconteceram aqui no Brasil. Vamos lá. Na presidência da República, nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu representantes da BYD Brasil, né? BYD, uma marca de carros elétricos, que deram de presente ao governo brasileiro, né? Um carro elétrico, que vai ser usado na presidência da República. Um carro muito bonito, vermelho, né? Eles sabem bem personalizar aí os seus presentes. Um carro elétrico. E agora, o que é interessante também, no mesmo dia de ontem, no caso, a General Motors anunciou investimentos, também em reunião com o presidente Lula, de 7 bilhões de reais. A General Motors anunciou esses investimentos que serão direcionados à renovação da linha de produtos e à modernização das fábricas no Brasil. Bom, a General Motors não deu detalhes e não falou de um plano relacionado aos carros elétricos. Simplesmente disse que poderá lançar novos modelos híbridos, né, ou elétricos, mas não traçou nenhum plano, não deixou nenhum plano claro sobre isso. Mas vejam só o interesse, né, das grandes montadoras aqui com o Brasil. E para nós que defendemos o meio ambiente, quanto mais modelos que não consumam combustíveis fósseis, né, melhor ainda. Por que não energia solar, né, e enfim, outras fontes renováveis de energia? É o Brasil no foco, então, das grandes montadoras. Podcast Bichos Tagarelas. De carona na expansão do agronegócio, os mais ricos dos estados onde esse setor é mais forte tiveram maior ganho de renda
no país nos últimos anos. No topo desse ranking aparece o Mato Grosso do Sul, onde a renda é de 0,01% mais rico saltou 131% acima da inflação de 2017 a 2027, segundo o levantamento do economista e jornalista, trabalhou no estado de São Paulo, 0 Hora, Sérgio Gobetti, Gauchão, publicado no Observatório Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas. Esse ganho dos super ricos está atraindo empreendimentos e serviços de mercado de luxo e regiões do agro, condomínios residenciais com ampla estrutura de lazer, apartamentos com 3 e 4 vagas de garagem por unidade e um boom de demanda na aviação executiva. Só para se ter uma ideia, no Mato Grosso do Sul, o número de loteamentos de luxo à venda aumentou 3 vezes desde 2021. Nesse período, a maior parte dos apartamentos é de casas comercializadas e de alto padrão. Na média, o aumento de renda de 0,01% mais rico, que corresponde apenas a 15.366 pessoas entre os 38 milhões de declarantes do imposto de renda, foi de 49%. Nesses estados foi mais que o dobro. Pelas contas do economista, a renda dos mais ricos do Mato Grosso chega a ser 364 vezes o ganho da classe média no estado. Na média, a distância é de 248 vezes. Em Cuiabá, capital mato-grossense, os compradores querem imóveis assinados por renomados profissionais de engenharia e paisagismo, sobretudo os premiados nos condomínios com casas. Chama mais atenção a presença da área de lazer, academias, restaurantes e quadras cobertas, conta o presidente do Secov do Mato Grosso, Marco Pessoa. Então, eu não vejo problemas nisso. Eu acho até importante que isso mostra que o agronegócio, que representa mais de 50% da nossa balança comercial, está se expandindo e crescendo à medida das exportações brasileiras, principalmente de soja. Na soja, agora um pouco também um milho, mas principalmente a soja, que é o maior produto do agronegócio exportador. O que o agronegócio precisa é agregar valores. Se o agronegócio agregar valores, não só entregar soja, mas entregar produtos da soja, você não tenha dúvida que a balança comercial do Brasil vai aumentar ainda mais e não ficaremos dependentes não única exclusivamente, mas não ficaríamos dependentes da China. Depender apenas da China ou depender grande parte dos seus negócios da China fica muito perigoso. Então, aí a força do agronegócio, mas mostrando a desigualdade social que nós temos. Temos um salário mínimo de pouco mais de R$ 1.200. É bom lembrar isso. 9 pessoas morreram e 75 ficaram feridas nesta quarta-feira em um ataque direto a um centro de treinamento transformado em abrigo no sul de Gaza. O local é administrado pela Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos, UNRWA. Segundo o diretor da agência na faixa de Gaza, Tom White, equipes da UNRWA e da Organização Mundial da Saúde, OMS, tentaram chegar ao centro de treinamento atingido, localizado em Khan Yunis. Cerca de 30 mil pessoas estão abrigadas no local e o número de mortos pode ser maior, disse o comissário-geral da UNRWA, Philippe Lazzarini, que comentou mais um dia horrível em Gaza. Ele afirmou que o complexo
é uma instalação da ONU, claramente marcada, e as suas coordenadas foram partilhadas com as autoridades israelenses, assim como ocorre com todas as instalações da organização, acrescentando que, mais uma vez, houve um flagrante desrespeito pelas regras básicas da guerra. Falando a jornalistas de Jerusalém, o coordenador humanitário interino da ONU para o território palestino ocupado, Jamie McGoldrick, disse que o incidente ocorreu em meio aos combates intensos em torno de Khan Yunis. Segundo ele, muitas pessoas estão tentando fugir da área e não conseguem. O especialista explicou que existe um sistema de redução de conflito que designa algumas construções fixas e áreas de movimentação que deveriam ser preservadas. Ele destacou, no entanto, que uma série de incidentes no último mês gera dúvidas sobre se esse sistema está funcionando de forma adequada. McGoldrick fez um relato sobre a sua visita a Gaza na terça-feira, destacando os esforços dos profissionais humanitários para fornecer às pessoas deslocadas serviços básicos como alimentos, apoio médico, abrigo, água e saneamento. McGoldrick disse que a ONU e os parceiros estão fazendo o melhor face aos enormes desafios, muitos dos quais estão fora do seu controle, e enfatizou a necessidade de requisitos operacionais mínimos para que possam trabalhar melhor. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. E agora é a hora de Renato Rossi, o jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil. O nosso franco-brasileiro Renato Rossi. Amigos do Bichos Tagarelas, eu estou de volta com o maior prazer nesse contato semanal com vocês. Repercutiu na mídia norte-americana, na mídia global, a informação, a notícia sobre a venda de 20 mil carros elétricos pela Hertz, grande locadora de veículos, uma locadora problematizada, né? A Hertz tem mais de 30 mil funcionários no mundo, uma força de trabalho imensa, mas havia um questionamento muito grande sobre os serviços prestados pela Hertz, e a Hertz estava praticamente falida em 2020, 2021, e ela resolveu contratar esse ex-executivo do banco poderoso e muito predador, o Goldman Sachs, o Stephen Frears, que é um homem, Stephen Scher, que tem um currículo muito grande como executivo, para dar um jeito nos negócios da Hertz. E no seu plano de trabalho, o Stephen Scher salientou alguns aspectos que ele iria mudar na Hertz, uma digitalização dos serviços ampliada, maior eficiência nos serviços, e principalmente o pilar principal era a eletrificação da frota da Hertz, quer dizer, a frota verde, uma frota não poluidora, econômica, e ao que parece alguma coisa deu errado, porque a devolução de 20 mil carros da Tesla, comprados da Tesla, é realmente um impacto negativíssimo para o carro elétrico, até porque tudo que acontece nos Estados Unidos da América, que parte desses tycoons, desses grandes capitalistas, são louvados pela classe média norte-americana, que vê nesses vencedores, entre aspas, aquele espelho perfeito, narcisístico, onde todo norte-americano se mira, mesmo que ele seja um pobre diabo, que tem uma casinha lá num subúrbio de Detroit, empregado da indústria automobilística, baixo nível cultural, ganha um salário razoável, mas acredita naqueles valores sagrados para o norte-americano. O cheeseburger de 4 andares no café da manhã, em geral com uma boa cervejinha aguada, e aqueles valores todos que eles prezam, né? Os valores do capitalismo, que insere muita poluição ambiental, e veio de uma frota de 270 milhões de veículos a gasolina, e que continuam, são valores que continuam intocáveis na sociedade norte-americana. Porque é impressionante os ataques que o carro elétrico vem sofrendo, principalmente a partir do anúncio do plano do ato de redução de inflação do Joe Biden, que colocou 380 bilhões de dólares na economia americana,
justamente para criar um ambiente propício para os combustíveis alternativos, combustíveis limpos, e que tem no carro elétrico o seu pilar principal. Então, os argumentos utilizados pelo Stephen Scherr, que foi para a mídia, pegou todas as suas trombetas e foi tocá-las publicamente numa entrevista longa para o jornal do New York Times, falando dos problemas do carro elétrico, que o carro elétrico não deu certo na frota da Hertz. São carros problemáticos, são carros que têm uma manutenção mais cara, não sei de onde ele tirou isso. Um carro elétrico tem 60% menos componentes que um carro mecânico, que um carro a combustão, não tem fluidos, não tem peças móveis, é um motor elétrico compacto, são circuitos elétricos e eletrônicos, é um carro muito mais fácil de ser construído que um carro a combustão, por isso que as grandes marcas mundiais também aderem ao carro elétrico, por uma questão de economia de custos de produção. E o cara deu uma série de argumentos. O carro elétrico também é perigoso, segundo o Stephen Scherr, porque houveram muitos acidentes, mas os acidentes acontecem nos Estados Unidos da América a todo momento pela maneira agressiva como o norte-americano lida com seus automóveis. Além do que, há uma epidemia de anfetaminas e todo mundo vai para a estrada muito louco, né? Os caras estão com a cabeça mexida e vão dirigir. Isso é algo comum nos Estados Unidos da América, as loucuras que os caras fazem, absolutamente drogados, nas rodovias com carros potentes a combustão. É lógico, o norte-americano está acostumado com motores a gasolina, V6, V8, olha os Mustangs aí da última geração, com motores 700, 800 HPs. Esses motores grandes a gasolina, eles têm uma faixa de torque diferente. É que nem você dirigir um Mustang V8, eu já dirigi vários em testes propiciados pela Ford. De repente, lá pelos 4.000 giros, explode uma potência tremenda, você é jogado contra o banco e parece que aquele carro vai ir para o inferno. Então, a maneira de dirigir esses carros a combustão também, que o americano adora acelerar entre semáforos, já que é um trânsito muito vigiado nos Estados Unidos da América nas rodovias, o desempenho, a performance em alta velocidade pode ser punida com cadeia. Então, os caras gostam de poder de aceleração. E o carro elétrico, ao contrário, ele reeduca o motorista a dirigir com calma, dirigir com parcimônia. Ele é mais suave, porque o torque é muito forte da corrente contínua. Se você realmente botar o pezão direito lá no fundo, você vai sair pelo vidro traseiro. Mas olha, quem tem acompanhado essa história de carro elétrico, como eu, como jornalista, acompanho desde de 2001, quando eu fiz minha primeira viagem de carro elétrico em Michigan, a convite da General Motors, o Volt foi o primeiro carro híbrido, plug-in, um motor grande elétrico, que tinha uma grande autonomia, um motor pequeno a combustão. Nós andamos lá, eu e uma engenheira da GM lá pelo estado de Michigan, então desde aquele momento eu fiquei um fã do carro elétrico. Sou um fã porque eu tenho testado muitos carros elétricos. O último que eu testei foi o Ora, da Great Wall Motors, foi questão de 2 semanas atrás. Excelente carro compacto, com torque, só que o torque é poderoso. Você tem que realmente se reeducar para dirigir um carro elétrico. Nada de movimentos bruscos ao volante, no acelerador, porque primeiro vai reduzir a autonomia do carro. Segundo, você está sujeito à perda de controle direcional, porque o torque é muito forte. E a frente do carro pode sair e você vai perder o controle do carro. Então é apenas uma questão de readaptação. Agora, o que acontece é o seguinte, né, amiguinhos? O negócio é que, desculpe ter chamado vocês de amiguinhos, né? Vamos respeitar aqui o qualificado público do Bichos Tagarelas. Mas, amigos, o problema é o seguinte, isso aí é jogo político, porque o Trump está tentando a reeleição. O grande cafajeste Trump vai ser provavelmente presidente da maior nação do mundo, para a desgraça moral dessa nação. E aí o Stephen Scherr, que é o CEO da Hertz, ele é um trumpista de carteirinha, né? O Goldman Sachs já tinha colocado milhões na campanha eleitoral perdida pelo Trump.
quando ele tentou reeleição e perdeu. Até hoje, aliás, ele não cumprimentou o Joe Biden e nem passou faixa, coisa nenhuma, né? Bem parecido com o amiguinho que ele tem aqui no Brasil. Então, não passa essa história toda aí de 20 mil carros devolvidos, essa demagogia toda, de um lance político, quer dizer, desmoralização do carro elétrico. Trump é um inimigo do carro elétrico para reeleger o pior presidente dos Estados Unidos da América em 3 séculos, que foi o Donald Trump. Um novo encontro com vocês em breve, meus amigos. E chegou a hora do nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski. Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. Como vocês sabem, aqui nos Estados Unidos, alguns estados ainda existe a pena de morte como pena capital. Outros estados, porém, transformam a pena de morte em prisão perpétua. Aqui no Alabama, pode acontecer a primeira execução de gás nitrogênio nos Estados Unidos. Kenneth Eugene Smith foi condenado à morte por ser um assassino de aluguel. Ele argumentou que a execução por hipóxia de nitrogênio poderia submetê-lo à dor adicional. Mas o Alabama pode prosseguir com seu plano de realizar a primeira execução nos Estados Unidos com gás nitrogênio, depois que um tribunal federal de apelação não se convenceu nessa quarta-feira, de que o método viola a proibição constitucional de punições cruéis e incomum. Salvo qualquer intervenção judicial ou estadual de última hora, Kenneth Eugene Smith deve morrer assim nesta quinta-feira, via hipóxia de nitrogênio, na qual uma pessoa respira apenas nitrogênio e morre por falta de oxigênio. Também o que acontece, o Alabama aprovou o uso de hipóxia de nitrogênio para execuções já em 2018. E o principal método, até então, era de injeção letal, que se tornou cada vez mais difícil por causa da escassez dos medicamentos necessários. Smith, de 58 anos, enfrenta a execução por seu papel no assassinato da esposa de um pastor no condado de Colbert, no Alabama, em 1988. Smith já era para ter sido executado por injeção letal em novembro de 2022, mas a execução foi cancelada quando os membros da equipe da prisão não conseguiram encontrar uma veia adequada. Isso, além de outros problemas relacionados ao uso de injeção letal em presos no Alabama, levou o Estado a pausar temporariamente todas as execuções. Então é isso aí. Nessa quinta-feira, os Estados Unidos poderá testar um novo método de execução para os condenados à morte. É isso aí. Um forte abraço a todos. Podcast Bichos Tagarelas. A Argentina vive nesse momento dias de guerras entre forças antagônicas da política dos nossos irmãos. De fato, a população argentina tem sofrido com inflação que chega a passar aí dos 100% nos últimos tempos. Bom, em consequência, há uma revolução praticamente em ebulição, vamos dizer assim, na Argentina. Houve uma revolta grande aí da população nas urnas, com a eleição do extremista de direita, o Javier Milei. De fato, o Milei
tem tomado atitudes extremas, como ele prometeu que iria fazer, e agora sente, né, nos poucos dias de governo, uma forte pressão, tanto do Congresso Nacional Argentino, né, das forças políticas, ele não tem maioria no parlamento, como também pressão do Poder Judiciário, que derrubou já alguns dos seus decretos e agora também enfrenta greves e paralisações. Bom, nós temos a satisfação de receber aqui no podcast a fala exclusiva da advogada Marta Silvia Marcos, que estudou o direito político na Universidade Nacional de Córdoba, e ela fala de uma maneira muito sóbria e também preocupante. A fala de Marta Silvia Marcos, a advogada, me parece fundamental para entendermos o que se passa nesse momento na Argentina e o que levou, não é, segundo ela, o país de nossos irmãos a chegar nesse ponto. Vamos ouvir então Marta Silvia Marcos, advogada, direto da Argentina, que falou em portunhol pausadamente, né, despacito, como se diz, para que todos nós pudéssemos entender. Marta Silvia Marcos, desde já, muito obrigado. Vamos ouvir então. Podcast Bichos Tagarelas. La República Argentina está transitando un camino de recuperación. Es muy difícil, es muy complicado. Se han pasado muchos años, mucho tiempo, sin protestar, sin decir nada las centrales de trabajadores, las centrales de los trabajadores en silencio absoluto durante 4 años. El gobierno de Alberto Fernández. El último tiempo del gobierno de Alberto Fernández hubo un ministro de Economía, que sería el Ministerio de la Facenda de ustedes, que hizo lo que quiso. No hizo el papel de ministro, sino de presidente. Ordenaba todo, hacía todo, mentía. Hubo una tremenda inflación. Se emitía, se hacía dinero, se emitía, se imprimía dinero sin fundamentos, sin fondos, lo que llevó al país a una situación que nunca en la historia argentina se había dado. Se cambió, el país votó y votó a otro presidente, a Javier Milei. Milei es un economista libertario de una posición filosófica y económica de derecha, pero poniendo más el eje en lo que es la libertad de comercio, la libertad de empresa, la libertad individual, la libertad. Eso que es bueno lleva un tiempo, lleva un largo tiempo para que el país torne a la realidad, que es un país que no haya planes que se entiendan como dádivas, como regalos a grupos de personas militantes, que se pueda negociar, negociar con los países, con Uruguay, con Brasil, con Chile, sin problemas, con Paraguay. Entonces eso lleva tiempo y un apoyo del pueblo que evidentemente no está habiendo. Hoy hubo un paro general que en realidad no tuvo tanta gente, tantas personas, pero fue fuera de orden, cortando rúas que no se podía cortar la rúa, y la cortaron. Se desbordó, se lotó de personas que en realidad no tenían inquietudes tanto laborales cuanto sí políticas. Esto lamentablemente generó inquietud,
incertidumbre, problemas. Yo entiendo que vamos a salir de esta situación. Hay mucha gente que quiere trabajar con libertad, poder comerciar, poder elegir la medicina prepaga que quiere tener, poder elegir la escuela donde mandar a sus crianzas, poder elegir. Con el otro gobierno no podíamos elegir. A partir de la señora de Kirchner, tuvimos el problema de estar en un país no democrático. Se cortó un periodo en el tiempo en que estuvo el presidente Mauricio Macri, que sí, era democrático, pero después se volvió a la no democracia. Pensemos que Argentina fue el único país que estuvo casi un año, la gente encerrada por la pandemia. Cuando, a pesar de todo eso, se murieron más de 150.000 personas, porque el presidente anterior rechazó las vacunas que donaba, que regalaba, que nos daba el laboratorio Pfizer, porque venían de Estados Unidos. Y la gente murió. A esa locura, a esa aberración llegamos. Entonces ahora hay que dar vuelta a toda una mentalidad, todo el cerebro de la gente. Hay que tornarlo a una realidad. Si no se trabaja, no hay dinero. Si no volvemos al trabajo, no hay dinero. Y la gente se había acostumbrado a tener dinero sin trabajar. Dinero sin responsabilidades. Esto lo va a lograr la política económica de Milei, del actual presidente. Pero va a llevar tiempo, esfuerzo, pero lo vamos a lograr. Ahora, Ricardo, te voy a dar la realidad del país. El país está mal. Está mal porque cuando se fue el anterior presidente, no había $1 en el Banco Central de Reservas. Nada. Las cajas de los aposentados no tenían $1 en sus cajas. Había una emisión, no sé cómo le llaman ustedes, a fabricar billetes, a fabricar dinero, sin base, sin sustentación económica. Y hacían todos los días, fabricaban dinero todos los días, y lo lanzaban a la calle. Eso trajo una inflación espantosa. Eso va a costar mucho revertirlo, mucho darlo vuelta, mucho. La huelga de hoy tiene 40 días el gobierno en el mando. 40 días. No, desde la elección 40 días. En realidad, Milei gobernando tiene 20 y tantos días. Entonces ya le hacen un paro, una queda, porque dicen que el plan económico de él no sirve. No saben si todavía no se ha puesto en marcha. El plan económico no sirve, no le gusta a Milei, no les gusta nada. Y eso ha traído el caos de hoy de un paro a los 25, 26 días de gobierno. Es una vergüenza. Una vergüenza. El daño que le han hecho al país es impresionante. La paralización del aeropuerto de Ezeiza ha traído millones de dólares de pérdida. Millones. Nadie se preocupa demasiado. Está complicado el país, Ricardo. Esto yo no lo quiero decir, no te lo quiero decir oficialmente porque no sé para qué quieres vos esto, pero para que tú lo sepas, está así. Está mal. ¿Vamos a salir? Sí, yo creo que sí, vamos a salir. Pero con mucho esfuerzo y mucha voluntad. Estábamos con gobiernos populistas
esos gobiernos que le dan dinero a la gente y dinero y dinero y dinero y la gente no trabaja porque tiene dinero. ¿Para qué va a trabajar? ¿Cómo haces para volver esa gente a lo que es el trabajo para poder tener dinero y poder mantener una familia? Es complicado. Bueno, espero haberte dado alguna informação que te sirva. Te mando um beijo. Podcast Bichos Tagarelas. É isto, ouvimos Marta Silvia Marcos, advogada, ela que também estudou Direito Político na Universidade Nacional de Córdoba. E nós seguimos acompanhando os desdobramentos, né, da política argentina, dos nossos queridos hermanos. Podcast Bichos Tagarelas. E chegou ao fim o nosso Bichos Tagarelas. E agradecendo sempre ao Maurício Viana, o nosso editor e cineasta, ao Ricardo Weg, o nosso mestre em jornalismo digital, e também agradecer o Carlos Kaminski, que sempre está atento nos Estados Unidos com tudo que acontece no mundo, porque os Estados Unidos é também o centro, um dos centros do mundo. E o nosso craque jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil, Renato Rossi. E uma coisa, agradecer a vocês, o nosso programa é feito com muito carinho e precisamos sempre da audiência qualificadíssima que é de vocês. Obrigado por mais um dia. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.